Divina misericórdia, divina misericórdia. Bem-vindo ao Cenáculo da Misericórdia. Não se esqueça de ajudar a nossa devoção a crescer ao gostar, comentar e partilhar a misericórdia de Jesus. A paz interior necessária para o progresso. Diversas vezes, Jesus Cristo desejou a paz para os seus discípulos, enviando-os igualmente como mensageiros da paz, definida comumente como tranquilidade da ordem, conforme Santo Agostinho. A paz, segundo o ensinamento bíblico, é um dom divino que não exclui a nossa efetiva cooperação. Por isso, devemos ser filhos da paz, a fim de que a paz divina repouse sobre nós. Lucas 10, versículo 5. Muito bem, né? Aqui é a introdução, a Nadir vai começar com as leituras, mas a gente já vê aqui um chamado para nós, né? Jesus, realmente, em muitas partes da palavra, ele sempre vai dizer, eu te desejo a paz. E, de fato, ele nos dá essa paz. Então, a grande provocação de hoje é qual é o ruído em nós, qual é o barulho em nós que não está permitindo que eu encontre essa paz que Cristo oferece para mim todos os dias. E aí a gente vai trabalhar isso de acordo com as leituras aqui. A Bíblia, pode ler todas da palavra, Nadir, por favor? Tá bom. Sagrada Escritura, Mateus 10, versículos de 11 a 13. Quando entrardes em qualquer cidade ou povoado, perguntai se há uma pessoa digna de vos receber e ficar em sua casa até a vossa partida. Quando entrardes numa casa, saudai a família que nela mora. Se de fato aquela família for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, que a paz vos seja devolvida. João, capítulo 14, versículo 1 e de 2 a 27, versículo 1 a 2 e 27. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitos lugares na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu vos teria dito, porque vou preparar um lugar para vós. Eu vos deixo a paz, dou-vos minha paz. Eu vou lá dou, não como a dá o mundo. Não se perturbe, nem desfaleça o vosso coração. Coríntios 2, capítulo 13, versículo 11. De resto, irmãos, vivei na alegria. Procurai a perfeição, aconselhai-vos uns aos outros, ponde-vos em concórdia, vivei na paz, então o Deus do amor e da paz estará convosco. Muito bem, meu irmão, minha irmã, essa é a palavra de Deus para nós. Eu costumo dizer que a gente fica batendo cabeça, né? Eu e você fica batendo cabeça na vida porque não segue o livro da instrução da nossa vida, que é a palavra. Tudo tem solução na palavra. Tudo que acontece na nossa vida tem na palavra a solução que nós esperamos. É que muitas vezes a gente não busca ou está tão atribulado internamente, tão tempestuoso internamente, que mesmo lendo a palavra, a gente não compreende o que Deus quer nos dizer. Isso tem muito a ver com o nosso tema de hoje. É preciso que essa paz se estabeleça em nosso interior, no nosso coração, para que a gente compreender, ouvir e compreender a voz de Deus na nossa vida. Em Mateus 10 é o envio à missão, né? Mateus 10 é a clássica leitura onde Jesus envia os discípulos em missão. E aí, eu e você também somos discípulos de Jesus. Eu e você também fomos enviados em missão. E eu e você estamos
em missão. E quando é necessário, a gente deve, nessa missão, usar palavras. Mas o interessante dessa leitura é que Jesus envia os discípulos em missão, mas ele já vai enviar com a paz. A paz, ele já envia a cada 2 em 2, né? Com a paz. E vai dizer que quando entrares, diga-lhe, a paz esteja com vocês. Então, na nossa missão, nós também devemos levar a paz. Devemos ser portadores e devemos levar a paz. Então, nós não devemos ser princípio de confusão, de briga, de separação, de segregação, especialmente na vida em comunidade. Nós devemos ser portadores da paz. Nós devemos ser aquele que agrega. Nós devemos ser aquele que une. Tudo que é desunião e tudo que desagrega não vem de Deus. Tudo que une e tudo que agrega tem o Espírito Santo de Deus que a gente estudou lá na aula, na lição passada, né? E então essa leitura vem nos deixar essa certeza que Jesus não nos mandou deste mundo para uma missão sem estar com a paz que vem dele. E dentro da missão que nós executamos, nós precisamos também fornecer, deixar essa paz ser transmitida para o outro. Em 2 Coríntios vem o conselho, né? Por isso que eu digo que a palavra é sempre uma lição de vida e às vezes a gente não se aproveita dela. Vai dizer ali o conselho de Paulo: vivei na alegria, procurai a perfeição, a santidade, aconselhai-vos uns aos outros, pondo-se em concórdia, em acordo, em união, né? Agregar e não segregar, viver em paz, então o Deus do amor e da paz estará convosco. Nós precisamos, então, ser portadores desta paz. Nós precisamos dialogar, nós precisamos chegar num senso comum. Isso a igreja, ela trabalha desde os primórdios. Se a gente for ver ali a conversão de Paulo, quando ele tenta se aproximar dos discípulos, já na liderança de Pedro, os discípulos não aceitam, por conta do histórico de Paulo, né? Eles imaginam que Paulo estava só tentando saber qual era o esconderijo dos cristãos para matá-los. Então, ali há um diálogo, mas não, num primeiro momento, não há uma aceitação de Paulo. E depois, quando eles percebem que Paulo está realmente levando o nome de Jesus, aí sim acontece o primeiro concílio da igreja, onde Paulo se reúne com Pedro e os discípulos, e aí eles entram ali em consenso, num acordo. Então, a igreja, a comunidade, ela trabalha, ela vive assim. Essa paz de Cristo, ela está em nós, mas nós precisamos contribuir para que ela se estabeleça, especialmente na vida de comunidade. Na vida de comunidade, nós devemos ser o elo que une, nós devemos ser a paz que se estabelece, e não o ponto de desunião, e não o ponto de discórdia, mas concórdia, como é o conselho de Paulo. Mas eu gostaria muito, e aqui para mim é o cerne, é o centro desta partilha de hoje, João 14, e aí são palavras de Jesus. E aqui, para mim, mora a resposta à pergunta que eu provoquei no início aqui da fala. Por que Jesus nos dá a paz, ele nos garante a paz esteja convosco? Se quem está em Cristo vive em paz, é portador da paz, por que por vezes nós não conseguimos viver essa paz? Por que no mundo tribulado, por vezes, nós perdemos essa paz? Ainda que momentaneamente,
a gente perde esta paz. E aqui, para mim, mora a resposta. Eu gostaria muito que a gente fosse refletindo sobre esta promessa de Cristo. Aqui mora a promessa de Cristo, que faz sentido, que, aliás, dá sentido à minha vida, que dá sentido à sua vida. Se, por vezes, você entrou em tribulação por não encontrar um sentido na sua vida, por não encontrar um sentido na sua missão, João 14 vem dizer por que nós estamos aqui e por que nós devemos seguir em frente na missão e por que, no decorrer da missão, na vivência da missão, nós devemos ter paz. Aqui está a resposta. É a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. E se eu e você acreditarmos fielmente nesta promessa, tudo em nós será curado. Tudo em nós será reestabelecido. Tudo em nós fará sentido. E aí a paz de Deus reinará. Então, se por vezes você se pergunta por que eu não consigo viver em paz se Deus me oferece a paz, João 14 vem responder. É a promessa de Deus. Preste atenção na promessa de Deus para a sua vida e para a minha vida. Não se perturbe o vosso coração. Não perca a paz. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitos lugares na casa do meu Pai. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, porque vou preparar um lugar para vós. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Eu vou-la dou não como o mundo a dá. Deus não dá uma paz como uma falsa paz no mundo, né? Nós estamos fazendo um acordo de paz que cessou a guerra, mas continua um jogando bomba no outro e um olhando feio para o outro. Mas eu não gosto de pensar muito e avaliar muito as coisas no macro, né, no grande. Eu gosto de trazer para o nosso cotidiano. Então, mas o meu santo não bateu com o daquela pessoa. Não sei por quê, mas eu não gosto dos olhos dela. E ali eu construo uma inimizade, uma falta de paz com base em nada. E ainda que exista um suposto motivo, não vale a pena caminhar neste mundo sem a paz de Cristo. Então, a paz que Cristo oferece verdadeiramente é paz. Verdadeiramente é ordem interna, uma ordem interna em nós. Não se perturbe, nem desfaleça o seu coração. Olha que coisa linda, né? Jesus dizendo para nós hoje, ainda que o seu coração esteja tribulado, ainda que você sinta que o seu coração está desfalecendo, ainda que você não tenha forças para lidar com essa situação, Deus está nos dizendo, não perturbe o seu coração, não desfaleça o seu coração, não perca a paz. E por que ele diz isso para nós com tanta certeza? Porque ele está dizendo antes, eu preparei um lugar para vós. Para onde eu vou, tem um lugar para você. E eu tenho certeza que a minha fé e a tua fé sabe do fundo do coração e da alma que onde Jesus está é um lugar de paz, é um lugar de mansidão, é um lugar de felicidade plena, e isso está prometido para mim e para você.
não porque eu e você somos merecedores, mas pelo sacrifício de Cristo na cruz. Por isso que ele diz com tanta certeza para nós: viva em paz, não perturbe o seu coração, não desfaleça o seu coração, não deixe as tempestades do mundo te afogar, não deixe as tribulações tirar a sua paz, porque a sua vida não é aqui. Esse mundo tem tribulações, ele vai dizer em outro momento da palavra, mas eu venci o mundo e vocês também vencerão, pelo sangue de Cristo derramado. Essa é a nossa fé. Se eu e você, meu irmão, minha irmã, olharmos fixamente para esta promessa, tudo à nossa volta vai fazer sentido e tudo à nossa volta, por mais que esteja sendo destruído, nós vamos conseguir manter a paz, porque o nosso olhar vai estar na promessa. Quando eu provoquei aqui dizendo, reflita, se Deus te promete a paz, se você é portador da paz, pelo dom de Deus, por que nós não conseguimos viver em paz? Porque, meu irmão, minha irmã, talvez nós não estejamos olhando para a promessa. Se eu olhar para o mundo, de fato, não vou encontrar coisas que vão me garantir essa paz. Se eu olhar para os homens, seja ele quem for, o meu coração vai desfalecer, porque os homens são falhos, e uma hora ou outra ele vai falhar. E se a sua fé está em um homem, ou uma mulher, ou quem quer que seja, a sua fé será desesperançada. E o que Jesus diz na palavra, a esperança não engana. Mas é a esperança na promessa de Cristo. Se eu e você vivermos nesse mundo com um olhar fixo nesta promessa, nós vamos cumprir a missão neste mundo, porque é para isso que nós viemos, para louvar, bendizer e elevar o nome que salva, Jesus Cristo, e cumprir essa missão sendo portadores da paz. Como eu dizia lá no início, não ouça essas palavras como palavras bonitas ou com entusiasmo, mas como uma opção de vida, que eu tenho que todos os dias acordar e dizer, a promessa de Deus para a minha vida é linda, eu creio nela e vou viver em paz. Porque se a gente ouvir só como palavras bonitas, a gente vai cair em algum momento em desespero, em algum momento vamos perder a paz, porque realmente o dia a dia neste mundo é tribulado. O mundo não aceitou a Deus, o mundo não aceitou o Filho de Deus, e por isso vive as dores. E nós estamos sujeitos às coisas desse mundo, porque estamos desse mundo, não somos desse mundo, mas estamos nesse mundo. Então nós estamos sujeitos a tudo que acontece nesse mundo. Então nós precisamos olhar para a promessa. Nós precisamos olhar para João 14 e entender que Cristo está nos dizendo que neste mundo nada é permanente. Nem o que é mal, nem o que é bom, nem a tribulação, nem aquilo que nós pregamos ou levamos de bom para o outro. Nada é permanente porque a nossa vida não é neste mundo. A nossa promessa é muito maior do que nós vemos
neste mundo. Hoje, refletindo sobre esta lição, né, essa parte do nosso estudo, e olhando para o mundo, né, e me veio uma frase de Jesus, aliás, não é nem de Jesus, é Maria quem vai dizer a Santa Faustina, depois eu vou achar o diário, coloco lá no grupo. Maria vai dizer assim para ela: o que você vê no mundo é tudo ilusão. O verdadeiro mundo não é esse que nós vemos. E ela vai dizer com outras palavras, mas nesse sentido. E eu pensava comigo, vinha a imagem para mim de um iceberg, né? Quando um navio está navegando pelo mar e fica sempre alguém ali observando. Hoje tem muita tecnologia, né? Mas antigamente ficava alguém observando. E aí ele viu uma pontinha do gelo, como a gente diz popularmente, né? É a ponta do iceberg. E aí ele já anunciava que ali havia um perigo. Por quê? Era uma coisa pequena que ele estava vendo, mas ele sabe que um iceberg tem muita coisa ali oculta, escondida. Então nós devemos buscar esta promessa, que por vezes, olhando para o mundo, talvez ela não pareça tão nítida, a gente vai ver a pontinha do iceberg ali, mas há uma promessa muito linda, muito grande, que se a gente mergulhar no Espírito, a gente vai compreender toda a profundidade, todo o tamanho desta promessa. E se a gente compreender isso com os olhos da fé, nós vamos viver em paz. Ainda que os dias maus existem, né? Paulo vai dizer lá em Efésios 6, que nós devemos ter a armadura do cristão para estar preparado para os dias maus. Então, Deus não está dizendo que vai haver ausência de guerra, de conflito, de tribulação e de tempestade. Ele está dizendo que, apesar de tudo isso, ele nos dá a paz, ele nos garante a paz. E para que eu possa viver, de fato, essa paz, em meio a tantas tribulações, eu preciso crer na promessa de Cristo. Eu gastei muito tempo aqui em João 14, porque na minha reflexão eu entendi que aqui era o cerne, aqui era a resposta, que talvez eu e você estejam buscando para, de fato, viver esta paz. Nesse mundo, tudo é passageiro. Nós precisamos, de fato, viver essa promessa de Cristo. Viver aqui na terra. Não sentar e esperar o dia que Deus virá nos buscar. Não, nós temos missão. E é nesta missão que o céu se apresenta a nós. E é nessa missão que nós precisamos ser portadores da paz e nós precisamos levar e transmitir a paz. Nádia, o catecismo nós podemos ler todos também. Tá bom. Catecismo número 1832. Os frutos do Espírito são perfeições que o Espírito Santo modela em nós como primícias da glória eterna. A tradição da Igreja enumera 12: caridade, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência e castidade, conforme Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Catecismo 2304. O respeito e o desenvolvimento da vida humana exigem a paz. A paz não é somente ausência de guerra, e não se limita a garantir o equilíbrio das forças adversas. A paz não pode ser obtida na terra sem a salvaguarda dos bens das pessoas, sem a livre comunicação entre os seres humanos, o respeito pela dignidade das pessoas e dos povos, a prática assídua da fraternidade. É a tranquilidade da ordem, obra da justiça.
Isaías 32, versículo 17. E efeito da caridade. Catecismo número 2305. A paz terrestre é a imagem e fruto da paz de Cristo, o príncipe da paz messiânica. Pelo sangue de sua cruz, ele matou a inimizade na própria carne, reconciliou os homens com Deus e fez de sua igreja o sacramento da unidade do gênero humano, de sua união com Deus. Ele é a nossa paz. Declara bem-aventurados os que promovem a paz. Mateus capítulo 5, versículo 9. Obrigado, Nádia. Gálatas 5, né, nós colocamos lá no Catecismo 1832, lá na semana passada, nós sugerimos, né, como uma leitura para o final da noite lá, Gálatas 5, porque na semana passada nós falávamos do Espírito. E aí, hoje ele trouxe, né, os frutos do Espírito, né? A caridade, a alegria, a paz, a paciência, a longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência e castidade. São frutos do Espírito que nós devemos caminhar dia a dia para alcançá-los, né? E aí eu dizia ainda na semana passada, dá uma olhada lá em Gálatas, para a gente saber se a gente está caminhando no Espírito ou ainda está faltando alguma coisinha, né? Vamos caminhar nesses frutos do Espírito. Dentre eles, a paz que vem de Cristo. E o Catecismo 2304, ele vai deixar claro que a gente já vinha dizendo, né? Que essa paz é uma ordem, como vai dizer Santo Agostinho, e especialmente eu enxergo como uma ordem interna, né? Porque às vezes em nossa volta as coisas realmente estão se destruindo, mas nós temos uma promessa, nós temos um Deus, nós temos um Cristo que nos garantiu o acesso a essa promessa. Não é mérito nosso, é mérito de Cristo na cruz, mas ele fez por mim e por você. Então, o Catecismo vai nos lembrar aqui, não é uma paz que é ausência de guerra. Talvez vão haver guerras, né? Como há. Não é um equilíbrio de forças contrárias, né? De forças adversas. Não é uma paz que vem sem o diálogo, sem a fraternidade. O Catecismo vai nos chamar para coisas que são necessárias para viver em paz. E essa paz também não é uma paz egoísta. Eu sempre digo que a paz de Cristo, né? Ela é uma paz inquieta porque não é uma paz verdadeira? Não, nós vivemos em paz, mas essa paz nos traz uma inquietude em razão da salvação das almas. Porque quem está em Cristo sabe que o inferno existe. E bate um desespero na alma quando a gente percebe que alguém está caminhando para esse inferno. Então, essa paz em nós deve nos levar à missão, nos levar à ação de cumprir o desejo de Deus. Jesus vai dizer lá na palavra, o desejo do Pai é que todas as almas sejam salvas. Portanto, a minha missão é salvar almas. Portanto, eu, como discípulo de Jesus, salvar almas. Por isso que essa paz é uma paz inquieta nesse sentido, de querer que o mundo entenda quem é Cristo Jesus, de querer que o mundo entenda que essa paz só vem de Cristo Jesus, que a salvação só vem de Cristo Jesus. Então, o Catecismo aqui, ele vai nos trazer esse chamado, né, ao diálogo, à comunicação, à fraternidade, né? O outro é o meu irmão. Por mais que ele seja turbulento, por mais que ele seja tempestuoso, por mais que ele seja difícil, ele é um filho de Deus e Deus deseja a salvação da alma dele, assim como deseja a minha. Então, essa paz, eu preciso comunicar esta paz ao meu irmão. Eu preciso que essa paz me mova
a missão de salvar almas, e quando for necessário que eu use palavras. Então, é sempre necessário que eu permita que essa paz realmente me desaloje, né? Não é uma paz de quietude, não é uma paz de comodismo, é uma paz que me chama a desalojar para levar esta humanidade dentro das minhas possibilidades e dentro dos dons que Deus me deu para executar a minha missão aqui na Terra. Eu preciso propagar essa paz, eu preciso fazer com essa paz ecoe e atinja as pessoas à minha volta. E, claro, entender nessa fraternidade que cada um tem o seu tempo. Então, se eu já encontrei essa paz em Cristo Jesus, porque eu já entendi a promessa de Cristo na minha vida, o outro está dando passos, né? A construção de santidade é todo mundo junto, mas cada um tem o seu tempo. E, às vezes, eu vou precisar pegar na mão do outro e esperar, ainda que eu compreendi já muita coisa, ainda que eu já tenho uma intimidade com Deus, ainda que eu viva essa paz interior, eu preciso pegar na mão do outro e fazê-lo entender que esse é o único caminho de salvação. Então, o catecismo vem nos lembrar de algumas coisas importantes, né? E aí o 2305 vai trazer o príncipe da paz. Ele reconciliou os homens com Deus. Se Jesus vai dizer o tempo todo, eu já dizia lá no início com as leituras, a paz esteja convosco. E por que ele tem tanta certeza dessa paz? Porque ele é a paz encarnada. Ele reconciliou o homem com Deus. O homem realmente estava numa guerra perdida. O homem realmente estava condenado. Paulo vai dizer, Jesus vem quando éramos pecadores, quando estávamos mortos. Então, é Cristo quem nos dá a vida, é Ele quem nos dá a paz. Por isso que ele fala com tanta tranquilidade, né? A paz esteja convosco. É por isso que o sacerdote, na missa, ele vai dizer, a paz esteja convosco. Porque, de fato, o sacrifício de Cristo nos garante isso, mas nós precisamos confiar na promessa. Provoco, mais uma vez, todos aqui, nesse sentido de que nós precisamos reafirmar em nós a promessa de Deus. E aí, a paz reinará. O príncipe da paz é conosco. Então, nós vamos ter tribulações, nós vamos ter tempestades, mas nós precisamos nos manter em paz sempre que possível. E se a nossa humanidade gritar e falar alto e nós perdemos a paz, peça perdão, reconcilie, reconstrua aquela relação, não vale a pena passar por esta vida construindo inimizades, construindo espaços vazios entre as nossas relações. Claro que as relações são complicadas por conta do dia a dia, de ter que dar conta das coisas, das tarefas da vida, de ter que dar conta do sustento da casa, da harmonia da casa, para que tudo corra bem, o pão de cada dia, nós sabemos de tudo isso. Mas se for para viver assim, perder a paz, qual sentido que vai haver na reconciliação que Cristo nos deu com Deus? Esse mundo é tribulado, volto a dizer, porque não aceitou a Deus, virou as costas para Deus e sacrificou o Filho de Deus. Mas nós estamos no meio desse mundo tribulado e somos chamados a ser diferentes, somos chamados a ser portadores desta paz. O catecismo nos lembra, né? O príncipe da paz, o Messias, o Salvador, aquele que nos veio resgatar, ele é conosco.
Então, nós temos condições, se olharmos para a promessa, de realmente viver essa paz. Nadir, nós podemos ler o diário um por um aí, que são só 3, né? Tá bem. Diário de Santa Faustina, número 143. Desperdicei muitas graças de Deus, pois sempre temia que fosse ilusão, embora Deus me atraísse a si com tanta força que muitas vezes não tinha condições de me opor à sua graça. Quando me via de repente, mergulhada nele, mesmo que quisesse inquietar-me, não podia. Tão grande era a paz que Jesus me concedia. E então ouvi na alma estas palavras: para que fiques tranquila de que sou eu o autor de todas estas exigências, eu te concederei uma paz tão profunda que, ainda que quisesses inquietar-te e ficar assustada, não estaria em teu poder fazê-lo, pois o amor inundará a tua alma até o ponto de esqueceres de ti mesma. Olha que coisa linda que Jesus diz a Santa Faustina, né? E a nós, de estar dizendo para mim e para você, preste atenção nessas palavras. Acolha essas palavras no seu coração. Eu concedei uma paz tão profunda que, ainda que quisesses inquietar-te e ficar assustada, não estaria em teu poder fazê-lo, pois o amor inundará a tua alma até o ponto de esqueceres de ti mesmo. Olha que coisa linda, né? Tem um momento que Jesus vai dizer assim para Santa Faustina: não te perturbes, te aquiete. Eu sei que depois que eu deixar de falar com você, você vai olhar para as coisas do mundo e vai começar a se inquietar. Então, a gente, infelizmente, é assim, né? A nossa humanidade é assim. Às vezes, está em Deus, está nas coisas de Deus, participa de momentos da igreja tão bons e bonitos, mas permite que o mundo tire essa paz. Então, Jesus dá uma promessa muito bonita aqui a nós essa noite, que ainda que nós quisermos nos inquietar, ele não permitirá. Mas para que isso aconteça na nossa vida, nós precisamos de intimidade. Intimidade. Perceba que ele vai dizer: meu amor inundará a tua alma de tal forma que você vai esquecer de ti mesma. A gente perde a paz porque olha muito para as nossas imperfeições e para a nossa limitação. A gente esquece que Deus tem uma promessa para nós. E é para mim, e é para você, imperfeitos, miseráveis, inseguros, medrosos. A promessa é para mim e para você. Então, eu e você precisamos acreditar nessa promessa. Eu e você precisamos construir essa intimidade para que o amor de Deus em nós seja tamanho que a gente não consiga olhar para nós mesmos e para as nossas limitações e não consiga olhar para as coisas à nossa volta que, por vezes, tira a nossa paz. Então, Jesus está nos chamando aqui a uma intimidade tão profunda com ele que ele não permitirá, nem que nós queiramos, que nós percamos essa paz. Podemos continuar. Diário 169. Eis a minha conversa com Nosso Senhor antes de começar o retiro. Jesus me disse que esse retiro seria um pouco diferente dos outros. Na convivência comigo, procura manter uma profunda paz. Afastarei todas as incertezas a esse respeito. Eu sei que agora, no momento em que falo contigo, estás tranquila, mas quando deixar de falar, começarás a procurar dúvidas. No entanto, fica sabendo que de tal forma fortalecerei a tua alma, que mesmo que queiras inquietar-te, isso não estará em teu poder. Como prova de que eu estou falando contigo, no segundo dia do retiro, irás te confessar com o sacerdote que está pregando o retiro. Quando ele terminar a palestra,
procura-o e conta-lhe os receios que tens a meu respeito, e eu te responderei pela boca dele. E então cessarão os teus receios. Durante este retiro, mantém um silêncio tão rigoroso como se nada existisse em tua volta. Falarás apenas comigo e com o confessor, e para as superioras pedirás apenas as penitências. Alegrei-me imensamente por Jesus ter me demonstrado tanta benevolência e por sua condescendência. Aqui nós temos o que eu já havia adiantado, né? Jesus vai dizer para ela: quando você sai da minha presença, você acaba criando dúvidas no seu coração. Por isso eu dizia, para manter a paz, nós temos que ter o olhar fixo na promessa. Se a gente tirar o olhar da promessa, a gente começa a duvidar. Se a gente olhar para nós mesmos, entender as nossas limitações sem Deus, aí nós vamos cair. Se a gente olhar para o outro, que de repente a gente tem como a imagem e semelhança de Deus, e ele nos decepcionar, a gente cai. Então, o que Jesus está dizendo, olha para a promessa, olha para mim, sou eu quem estou falando contigo. E ele traz também aqui a confissão, né? Naqueles momentos de muito medo, no momento de muita tribulação, no momento de tempestade, de angústia, que parece que seu coração vai desfalecer, procure um sacerdote, se confesse, coloque os seus temores, coloque os seus pecados, porque o inimigo de Deus também é astuto. Quando ele percebe que a gente abriu brecha, ele vem com fúria. Então, a gente precisa se reestabelecer conosco mesmo, com a igreja e com Deus, através da confissão. E Jesus reafirma, não perca a paz, não deixe a inquietude entrar no seu coração. Olha como é um conselho que vai contra a nossa humanidade, né? A nossa humanidade, ela é instintiva. Então, se vem uma situação que me provoca, eu quero reagir, eu quero dar resposta. E nem sempre essa resposta ela é positiva, ela é boa, porque eu vou estar sobre emoções, sobre o furor, sobre talvez a raiva, o ódio. Então, Jesus está dando um conselho para nós, aquiete-se, né? Silencie, olha o que ele vai dizer para Santa Faustina. Procure o silêncio intenso nesse retiro. Sem silêncio, a gente não ouve a voz de Deus, e se a gente não ouve a voz de Deus, eu não consigo entender as orientações de Deus para a minha missão, para o meu caminho nesse mundo. E aí eu vou perdendo a paz. Os momentos difíceis vão existir, eles virão. Os dias ruins vão existir, eles estarão, mas eu preciso estar com o olhar firme na promessa. Então, Jesus traz muitos conselhos para nós aqui nesse diário de Santa Faustina. Vale a pena pegar ele novamente, 169, e ler com calma lá antes de dormir. Continuando, Nadir. Diário 219. À noite o Senhor me disse: minha filha, que nada te assuste ou perturbe. Conserva uma profunda paz. Tudo está nas minhas mãos. Eu te darei a compreensão de tudo pela boca do Frei András. Sê como uma criança diante dele. Ser como criança, né, diante do sacerdote, e realmente fale com ele como se estivesse falando comigo, Jesus, né? Porque de fato o né? Ali o sacerdote é a persona em Cristo, é a pessoa de Cristo, e realmente você está dialogando com Jesus na confissão, nos sacramentos. E aqui ele vai dizer, ser como uma criança, no sentido de confiança, né? Confia. Entenda, meu irmão, minha irmã, que para a gente finalizar, fechar, eu não sei o momento da sua vida que você está passando, eu não sei se você está numa forte tempestade ou tribulação, eu não sei se as dificuldades da vida estão te apertando o coração, se estão te angustiando,
se as ondas desse mar da vida estão tentando te afogar. Eu não sei o momento da sua vida que você está passando. Eu só sei te dizer que Deus sabe de tudo isso. Deus tudo vê. E Deus sabe que nada nesta vida é para sempre. Tudo vai passar. E o que ele está dizendo é que, depois de tudo isso passar, você vai olhar para trás, e por mais que aquilo foi difícil, e por mais que aquilo doeu, e por mais que aquilo deixou cicatrizes, você vai entender por que foi necessário você viver aquilo. Eu acabei de passar por 2 anos que, possivelmente, não no sentido de vida íntima, pessoal, de felicidade, mas aconteceram muitas coisas nesses últimos 2 anos que até então não tinha passado por um período tão tribulado da minha vida. Passei por muitas coisas difíceis, perdi meus pais, eles morreram 2 anos de diferença um do outro, ainda estava no luto da minha mãe, meu pai faleceu. Passei por coisas difíceis, mas esses 2 últimos anos vieram tribulações muito grandes, colocaram em tribulação o meu casamento, por conta das dificuldades da vida, não pelas questões internas, e passei por coisas que eu imaginei que jamais ia passar. E aos olhos humanos, para quem me conhece aqui na minha cidade, aparentemente eram os melhores anos da minha vida, mas na vida pessoal, nas coisas que estavam acontecendo, não era para mim, e eu sabia disso, um dos piores anos da minha vida. Mas Deus, ele é magnífico e fantástico. Antes de começar toda essa tempestade que eu vivi, Deus trouxe em sonho a certeza de que eu passaria por essa tempestade, mas eu venceria. Eu sonhei que eu estava em meio à tempestade, e era uma tempestade muito forte, que arrastava muitas coisas à minha volta, mas eu e minha família permanecíamos intactos. E é interessante que, na época, eu estava com um projeto de construir a minha casa, e ainda estava, assim, procurando engenheiro para construir, e a minha casa tem uma parte que é de vidro, né? E no sonho, eu e minha família estávamos dentro de um cômodo que era de vidro, e a tempestade toda acontecia do lado de fora. A gente estava com muito medo no sonho, muito temor, mas a gente sobrevivia no sonho. Jesus dizia isso para mim: vocês vão passar, mas vão sobreviver. E, de fato, eu comecei a construir a casa, veio uma dificuldade financeira muito grande, acabei projetando um negócio que não deu certo e piorou ainda mais as questões financeiras, as tribulações externas acabou vindo para dentro da minha casa, causando complicações, mas graças a Deus nós sobrevivemos. Como Deus mostrou no sonho, nós sobrevivemos. E hoje eu olho para trás, estou saindo ainda em passos lentos, mas já estou longe dessa tempestade, graças a Deus, louvado seja o nome de Deus. E eu olho para trás e vejo que tantas lições Deus me mostrou nessa tempestade que eu vivi. Tantas lições, eu falo 2 anos, mas foram quase 4 anos aí, quando começou tudo isso, os 2 últimos anos piores, né, desses 4 anos. Mas Deus me mostrou muitas lições, aprendi muito com esse tempo, e aí você começa a perceber que tudo na vida tem sentido. Deus não vai permitir algo, meu irmão, na sua vida, que seja para te afundar, para te destruir, mas Ele quer o amadurecimento espiritual. Então, deixo aqui para vocês uma palavra de confiança, de que Deus está vendo tudo, e que na hora certa Ele vai dizer: cessa, chega, e a tempestade vai cessar. Assim como os discípulos em meio à tempestade, quando Jesus disse: pare, cesse, a tempestade cessou.
mas para a gente viver e passar pelas tempestades em paz, nós precisamos de olhar fixo na promessa. Creia nisso, não é como eu disse, não são palavras bonitas, talvez, mas é uma proposta de vida que Jesus nos faz. Quando ele diz, a paz esteja convosco, ele está dizendo, eu garanto essa paz para você, pelo meu sacrifício na cruz. Agora eu quero que você acredite, confie, entre em intimidade e olhe para a promessa. Amém? Amém. Amém. A Fifi. É como sempre, né? Deus seja louvado, graças a Deus. Que Deus te abençoe muito, viu? Ney, Amém. você consegue passar por todas as tribulações, porque você é um filho de Deus, você é um apóstolo querido, você faz tudo o que você pode na vida, pelo apostolado, por Jesus, pelas pessoas que te rodeiam, né, pelo seu caminho que você tem, com a rádio, com os cenáculos, Deus está vendo tudo o que você faz, e é muito gostoso a gente perceber que Jesus está com a gente, que Jesus vai ajudando, que Jesus vai mostrando, sabe, é algo assim que a gente consegue só com a confiança. Igual eu dizia no começo, primeiro a pessoa precisa crer. Se ela não crer, ela não vai a lugar nenhum. Se ela crê em alguma coisa, aí ela começa a criar um pouquinho de confiança, vai aumentando a confiança, até chegar, eu creio assim, no momento que nós estamos. Nós cremos e nós confiamos plenamente. Eu, do alto da minha idade, eu confio plenamente em Jesus. Eu sempre falo assim, tem um problema, já vi brincar com vocês sobre isso, né? Eu penso, quando é alguma coisa que é difícil para mim, sabe? Problema dele, ele que se vire, eu não tenho nada com isso, não sei para começar. Ele que se vire. Eu brinco com Jesus, e eu sei que ele se vira. Ele nos carrega no colo, que Deus seja louvado em sua vida, viu, Ney? Na sua vida, da sua esposa, da sua filhinha, que Deus carregue vocês no colo, porque vocês merecem ser carregados por Deus, viu? Muito obrigada, Deus te pague por suas palavras, pela sua dedicação, a gente sabe da sua correria, e você sempre arranja um lugarzinho para nós, Deus lhe pague, viu, querido? Eu gostaria agora de ver as meninas, a Silvana, ela vai fazer a primeira, como eu tirei o vídeo, se você puder fazer o favor de ler, Silvana, a primeira leitura. Se você quiser falar alguma coisa de primeiro, fica à vontade. A nossa partilha, Ney, eu quero te agradecer, porque hoje você falou, quando a gente fala de paz, a gente sempre acredita que é uma coisa muito leve, né? Muito suave, mas olha, a inquietação, a primeira partilha, ela fala, a inquietação sem fundamento, que é Diário 1488, é um grande perigo. Por que a paz interior é tão importante para o crescimento humano e espiritual de alguém? Se vocês me permitem, eu tenho o Diário de Santa Faustina. Aqui, se vocês tiverem, eu vou pedir que vocês peguem o Diário de Santa Faustina, nem que vocês não leiam hoje, mas esse aqui, ó, na minha partilha está aqui, ó, a inquietação sem fundamento, Diário 1488, é um grande perigo, porque a paz interior é tão importante para o crescimento humano e espiritual de alguém. Se vocês me permitem, eu vou ler, Ney, porque muito escutando... Qual parágrafo que é? 1488. É o diálogo de Jesus misericordioso com a alma que busca a perfeição. Jesus falando, agrada-me os teus esforços, alma que busca a perfeição, mas por que te vejo com tanta frequência triste e oprimida? Diz-me, meu filho, o que significa essa tristeza e qual a sua causa? E aí, o Ney, alma, vou falar do Ney especialmente porque, Ney, se me permite, foi você que apresentou hoje, então vou usar até o nome, pode ser? Então tá, Ney. Senhor, a causa da minha tristeza é que, apesar dos meus sinceros propósitos,
caio continuamente e sempre nos mesmos erros. E aí eu falo da Silvana também, né? De manhã faço propósito e à noite vejo quanto me deles afastei. Dele. Jesus falando, Ney, estás vendo, meu filho, que és por ti mesmo, que a causa de tuas quedas é o fato de contares demais contigo mesmo e pouco te apoiares em mim, mas que isso não te entristeça, Ney, demasiadamente. Estás tratando com o Deus da misericórdia, e tua misericórdia não esgotará, pois não limitei o número dos meus perdões. Aí o Ney, como uma alma, ele diz, sim, sei de tudo isso, mas investe contra mim grandes tentações e despertam em mim diversas dúvidas, e com isso tudo me irrita e desanima. Jesus, meu filho, fica sabendo que os maiores obstáculos à santidade são o desânimo e a inquietação infundada. Eles te impedem de praticar a virtude. Todas as tentações juntas não deveriam nem por um momento perturbar a tua paz interior. A suscetibilidade e o desânimo são frutos do amor próprio. Não devem nunca desanimar-te, mas esforçar-te para que, em lugar do amor próprio, possa reinar o meu amor, em lugar, Ney, Silvana, Ângela, Fife, Rosana, Suzy, Nadir. Não é o amor próprio. Não é o amor próprio, mas o amor de Jesus. Portanto, tua confiança minha, meu filho, Ney, não deves desanimar. Vem buscar o meu perdão, o que o Ney falou tanto hoje, do perdão na confissão, pois eu estou sempre pronto a te perdoar. Quantas vezes me pedires o perdão, tantas vezes glorificai a minha misericórdia. Gente, o Ney hoje, eu peço que vocês leiam e releiam o 1488, porque é só Jesus que abre o coração, que diz assim, abra o teu coração. Não sou eu que tenho que ir até o coração de Jesus, é o coração de Jesus que quer habitar aqui, no meu e no teu coração. Ele não diz, vem morar aqui no meu coração, ele diz, eu quero ser morada, você é templo do Espírito Santo, seja morada em mim. E a paz, ela é algo absurdamente incrível. Incrível. Meu Deus, eu quero ler esse 1488 umas 1000 vezes. Gente, o que é isso aqui? O que é paz? O que é mais para frente, nós vamos ter o diálogo de Jesus com a alma perfeita. Fala, eu vou... a alma perfeita, a alma triste, tem vários tipos aí, nós vamos ter formações. Né? São vários diálogos e nas próximas formações serão eles. Silvana, deixa eu te confessar uma coisa. Conta. Eu sou apaixonado por esses diálogos, eu sou apaixonado. Para mim, a melhor parte do Diário de Santa Faustina é os diálogos com essa alma. Eu sou enlouquecido por esses diálogos. Eu amo! Agora, vamos seguir. Olha o Ney falando. Eu conheço o que é mais perfeito e o que mais vos agrada, mas encontro grandes obstáculos para pôr em prática o que conheço. Quem não, né? E Jesus diz, meu filho Ney, estou usando você. A vida na terra é uma grande luta pelo meu reino, mas não temas, porque não está sozinho, Ney, eu te ofereço, meu Deus, eu te ofereço sempre, e portanto apoia-te no meu braço e luta, apoia-te, sem ter medo de nada, toma o vaso da confiança e tira da fonte da vida, não somente para ti,
mas pensando também em outras almas, especialmente naquelas que não confiam na minha bondade. Aí tá o Ney e responde: Senhor, 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 o meu coração encher-se do vosso amor, sinto que os raios da vossa misericórdia e todo o vosso amor penetram na minha alma. Eis que sigo, Senhor, o vosso chamado. Eis que parto para a conquista das almas, amparada pela vossa graça. Estou pronto, Senhor, e vou seguir tão somente ao Tabor, mas também, falou do Tabor aqui, mas também ao Calvário. Ele segue ao Tabor, a glória, mas também ao Calvário. Desejo conduzir as almas à fonte de vossa misericórdia, a fim de que em todas elas se reflita o esplendor dos raios da vossa misericórdia, a fim de que a casa do nosso Pai fique cheia, e quando o inimigo começar a tirar os seus projéteis contra mim, então me defenderei com vossa misericórdia, com vosso escudo. Gente, Ney, se tem um diálogo mais lindo de você com Deus, eu acabei de relatá-lo aqui, e vocês acabaram de presenciar. É maravilhoso. Leiam uma, leiam duas. Eu vou ler essa noite antes de dormir, pelo menos mais umas 10, porque nem você teve um diálogo lindo hoje, lindo, e eu quero ter esse diálogo também, e vou ler de novo. Obrigado. Amém, amém, Silvana, você é ótima, viu? A nossa segunda é a Thelma. Oi, boa noite. Oi. Boa noite, Vamos lá, Thelma, então. cadê você? Aí. Estou aqui. A segunda partilha é: paz não é o mesmo que passividade, e por isso Jesus chamou de bem-aventurados todos os que promovem a paz. O que você tem feito a este respeito? Em casa, na comunidade, no trabalho. Como vimos, a paz é um dom de Deus, um fruto do Espírito e uma promessa de Jesus. E temos a missão de sermos promotores da paz. Hoje eu vou fazer uma partilha da minha pequenez, né? Como o Ney falou, nós temos desafios, e eu estou vivendo um desafio muito grande. Como vocês, alguns sabem, eu me mudei para Curitiba faz uns 3 anos, e eu casei e fui para Londrina e fiquei 40 anos lá. Então, meu irmão pediu ajuda para cuidar da minha mãe, que ele não estava dando conta, devido à idade dela, estava com 93, na época ela já vai fazer 96. E ela estava assim, de idade, né? Problema de ficar sozinha, de não fazer uma alimentação correta, de precisar ir no médico, e essas coisas corriqueiras. Só que, com o passar do tempo, ela começou a apresentar uma irritação. Parece que eu estava incomodando ela, né? Eu vim para a casa dela, então eu estava incomodando ela. Eu me sentia mal porque eu sentia essa situação. Ela sempre teve muita autonomia, ela era independente, fazia as coisas todas, né? E ela começou a ver que eu estava tomando a frente, né, da casa, a frente da cozinha. Ela sempre foi na cozinha, ninguém entrava. E eu achava que ela estava se incomodando com a minha presença. E eu não aceitava muito as reações dela, e eu não sabia como que eu ia me comportar com ela, porque eu sempre fui quieta, calada, ela sempre muito autoritária e eu sempre muito obediente. Eu não fui uma adolescente rebelde, eu sempre fui muito pacata mesmo, a ponto dos meus avós, da minha avó e algumas pessoas me chamarem de mosca morta, porque eu era bem paradona, assim. O mundo podia estar caindo, eu estava na minha. Essa situação toda é muito linda e romântica, né? Assim,
Uma filha deixa sua vida, muda de cidade, vai cuidar da mãe porque está numa idade. E toda semana a gente tinha uma encrenca. Toda semana tinha um motivo de discussão. Com o passar do tempo, a cabeça dela começou a ficar mais fraca. Começou a querer fazer coisas que ela não podia, andar, ir, sair, coisa que ela não aguenta sozinha, a reclamar que eu tinha que ir com ela, ou então que ela não queria, que ela queria ser independente, que ela queria andar sozinha, que ela queria ir na rua, quando ela não consegue mais. Se ela der um passo ali na rua, ela cai. E a cabeça dela não aceita isso, e aí ficava aquela intriga entre nós duas, sabe? Aquela encrenca. Eu me achando a pior das filhas, né? Porque daí eu estava batendo de frente com ela, eu falava que não podia, e ela ficava braba comigo. E eu sofrendo, né, com essa situação muito, porque eu estava me sentindo muito mal, muito mesmo. Agora, esses tempos, eu levei ela no médico de novo. Eu passei aquele ano lá, né, o ano passado lá em Vancouver, por causa da minha filha. Ela ficou pior, porque dela ficou com meu marido. E ela ficou foi piorando, assim, foi ficando ruim. Aí agora eu voltei, levei ela para fazer os exames todos e falei com o médico que ela está muito irritada, que ela fica muito pedindo para morrer, que ela fica muito dizendo que está na hora dela ir embora, que não sei o quê. Aí o médico deu um remedinho que acalmou ela. Eu falei para ele, eu não quero um remédio que ela fique prostrada, eu quero que ela continue sendo ativa, mas que ela se acalme, porque ela ficava muito nervosa e muito agitada de brigar com a gente. Aí isso, né, consegui esse remédio, ela está mais tranquila. E eu buscava aonde ajuda? Em Deus, né? Só Deus para me acalmar, para acalmar meu coração, para me dar força, para continuar nessa missão, porque eu encarei essa como uma missão que Deus me deu, né? Que me foi designada. Bem-aventurados todos os que promovem a paz. Eu não estava sendo portadora da paz, porque eu estava inquieta. Meu coração estava inquieto. Só em Deus encontramos força para sermos pacificadores e promotores da paz. E era nele que eu tinha que buscar. Era nele que eu precisava me fortalecer. Tem uma música que diz assim: a paz que é tão sonhada, cantada em canções tão lindas, só chegará até nós quando ouvirmos a voz do Senhor. Jesus falou para Santa Faustina, que nós vimos agora há pouco, e fala para nós também: minha filha, que nada te assuste ou perturbe, conserva uma profunda paz. Tudo está nas minhas mãos. Eu te darei a compreensão de tudo, ser como uma criança. E para eu retomar esse momento de paz dentro de mim, eu precisei voltar lá na minha infância, sendo uma pessoa, uma criança que fica calada, muitas vezes silenciosa, porque só o silêncio vai nos fazer conectar com Deus, só o silêncio vai permitir que a gente escute Deus sem entrar em conflito. Eu abri o meu coração para vocês e mostrei toda a minha pequenez, porque, como o Ney falou, todos nós temos momentos difíceis na vida, e esse é o meu momento, e eu estou buscando essa paz, graças a Deus, está melhorando a situação, e a gente vai continuar na luta, porque ela está numa fase que está cada vez pior, a mente está apagando, e eu tenho que estar aqui inteira, em paz, porque se eu não tiver essa paz interior, eu não vou conseguir terminar minha missão.
eu peço até que vocês me ajudem rezando por mim. Amém? Amém, amém. Graças a Deus a sua força é muito grande, sabe, Thelma, porque você vê, você enfrentou tudo o que você podia aí com a tua mãe, você deixou, foi fazer tudo o que foi necessário com a tua filha lá em Vancouver, né? Passaram, assim, muitas coisas difíceis, muito difíceis, muito difíceis. Mas o que a gente sempre falou depois no final também, né? Você nunca esteve sozinha. Não. Deus esteve sempre com você. E Ele também está com você. E não pensa que Ele não compreende as nossas misérias. Ele compreende. Ele sabe que às vezes a gente não consegue ser aquilo que precisa ser, mas é nessa hora que Ele pega, estende a mão para a gente, segura a gente e faz a gente pensar, minha filha, volta na paz. Volta na paz, porque a paz vai ser bom, apesar de que ser para ela, é maior para nós, é melhor para nós, porque é a maneira que nós temos para conseguir resolver tudo o que precisa ser resolvido. Se nós não tivermos em paz, a gente não consegue resolver da melhor maneira. Então, é nesses momentos de fraqueza que a gente fala, Senhor, me dá a mão. E nessa hora que Ele dá a mão, Ele dá a paz. Eu tenho certeza que você tem toda a mão possível de Jesus com você, Ele te faz fortaleza, Ele te faz conseguir tudo. São 3 anos já, né? E você está aí firme, e você está firme conosco, e você faz as lições, e você revê, e você arruma, e você é pronta. Já mandou 55 para mim. Então, você vê, em todos os lados que você vai trabalhando com Deus, no nosso apostolado, na sua vida, com a sua família, Ele está tomando conta, Ele está te fazendo forte, Ele está te fazendo ter paz. Você tem a paz de espírito, com certeza, querida. Amém, que Deus abençoe amém. muito você na tua vida, viu? Fiquei Amém. muito feliz, muito obrigada pela tua confiança de ter colocado para nós, agradeço de coração. Muito obrigada, Thelma. Amém. Soninha, querida amada minha. É você que vai fazer a terceira? Eu já me perdi. Isso, sou eu. Eu fiquei toda Boa noite perdida a nessa todos. lição. Quando eu soube que a Vânia ficou ruim, eu fiquei tão perdida, não sabia quem que ia fazer o quê. Sabe quando parece que me deu um branco? Fique assim, em paz, tô perdida. Fifi. Agora Fique tô em paz. Aqui diz no nosso manual, né? Eu vou pegar aqui que está sem a tela, eu vou ler, tá? O que diz aqui. O mundo procura paz através de ameaças ou acordos, deixando à margem valores como a justiça e a verdade. E aí a pergunta é essa que foi feita. Quais são as armas que Jesus nos oferece para conseguirmos cultivarmos a paz? Essa é a pergunta que foi colocada para a gente falar, né? E aí eu vou ser, assim, breve em tudo que foi falado aqui. Em tudo também que um pouco que eu vivi na minha vida, que é importante a gente partilhar, né? Ney falou da vida dele, vimos Thelma também passando essa situação forte na vida, são provações. E aí eu quero ler no diário 1005, enquanto vocês foram falando, e eu fui pegando várias partes do diário, com certeza é o Espírito Santo que foi mostrando. E diz no 1005 assim, Deus e as almas. Olha só que Santa Faustina deixa registrado. Honra e glória sejam dadas à misericórdia divina por todas as criaturas, por todos os séculos dos séculos. Esse é o grande segredo. Nós vivemos nesse mundo, toda criatura, né? Seja a primeira até a última criatura que passará nessa terra. Nós fomos criados para louvar, agradecer o Senhor, honrar, glorificar, em toda e qualquer situação. Não nas melhores, não. Na alegria, na doença, na pobreza ou na riqueza.
Principalmente na riqueza, não podemos esquecer de Deus. Né? A riqueza não é contrária a Deus. Aquele que tem recurso faz muito pela obra do Senhor. Então, às vezes a pessoa é humilde, simples, ganha uma fortuna e se transforma. Então, é importante sabermos que tudo faz parte da vida e nós temos que honrar e glorificar em toda e qualquer situação. E Santa Faustina mostra bem lá depois, no 1264, como é que eu faço para honrar o nome do Senhor na minha vida e glorificar. Ora, pois, fazendo a vontade de Deus. Choveu, agradeço a Deus. Tá frio, agradeço a Deus. Alguém me insultou, agradeço a Deus. Estou num trabalho que eu amo, de repente eu perco o emprego, agradeço a Deus. Ganhei um novo emprego, agradeço a Deus. E aqui, ó, no diário, 1264, fala sobre o ato de submissão total à vontade de Deus, que é para mim o amor e a própria misericórdia. Como é que eu vou atingir essa paz na minha vida? Sendo submisso à vontade de Deus, fazendo aquilo para que Deus me criou, dando honra e glória. Ney viveu uma aprovação, você honrou o nome do Senhor. Thelma, você passou situações difíceis, como cada um de nós passamos. Temos que dar honra e glória ao nome do Senhor, é isso, e é isso que Santa Faustina fala aqui. É um ato de oferecimento. É para mim e para vocês. Quando a gente tem dúvida na caminhada, faça esse ato de oferecimento que Santa Faustina ensina aqui. E é interessante que ela vai narrando em cada situação que ela vai vivendo, tudo que ela fala. Olha só aqui, ó. Darei, e se me deixardes na incerteza quanto a esta obra, até a morte, que ela falava da obra da misericórdia, que era difícil para ela, na humildade, né? Entender. Ela não participou, ela não viu o que aconteceu. Ela morreu antes, mas a obra ficou porque é de Deus. E aqui ela diz assim, Senhor, se o Senhor me levar antes, mesmo na incerteza, sede bendito. Depois ela fala, e se me enviardes à morte, quando humanamente parecer que a minha vida será mais necessária, sede bendito. E ela vai dizendo, se me levardes na juventude, Senhor, sede bendito. Se me fizerdes atingir a idade avançada, também sede bendito. Se me concederdes saúde e força, sede benditos. Se me acorrentardes ao leito da dor, ainda que por toda a vida, sede bendito. Então, aqui, Santa Faustina mostra que estar submisso à vontade de Deus, verdadeiramente, é fazer a vontade dele daquilo que nos acontece todo dia. E mesmo naquele momento difícil, dar glória a Deus. Dar glória a Deus. Então, para resumir, temos que fazer aquilo que o Senhor nos pede, para aquilo que fomos criados. A criação inteira geme em dor de parto no mundo, se não dá glória ao Senhor. Ela sofre em toda aprovação. Dando glória ao Senhor e aceitando os acontecimentos da nossa vida como graça de Deus sobre ela, nós podemos vencer toda e qualquer tribulação. Aos 22 anos, eu perdi minha mãe com leucemia. Mas eu fiquei dos 18 aos 22 olhando nos olhos dela, sofrendo. Mas nós não deixamos de agradecer a Deus e estar unido. Thelma está passando com a mãe dela com mais idade, né, Thelma? Eu tive que entregar minha mãe. Na véspera daquela noite, quando o médico falou, nem a morfina mais resolve essa dor, eu e minha irmã fomos para um quarto orar. Eu e Hilda, hoje ela está no céu, devota da Divina Misericórdia também. E nós fomos orar para entregar minha mãe para Deus. Muitas vezes nós temos que aceitar mansamente a vontade de Deus na nossa vida. Na alegria, na doença. Toda e qualquer forma, dar glória a Deus e aceitar essa vontade. E mansamente nós venceremos.
porque a transformação se dá lá no interior, na nossa alma. O corpo tem que seguir a alma, não é o contrário, não. O Espírito Santo vai habitar lá no interior da nossa alma e dar esse discernimento. Essa é a diferença. Em outro momento da minha vida também, eu tive que entregar a minha neta, com 18 dias. Eu orava diante do quadro de Jesus misericordioso, que eu estou olhando para ele agora, está aqui na minha frente, eu estou olhando para Jesus, e falei assim, Senhor, estava fazendo o terço da misericórdia, e ele disse assim, o nome dela era Rosa, é Rosa. Falei, orando, ele falou, a Rosa vai ser uma flor do meu jardim. Eu falei, Senhor, o Senhor vai curá-la? Olhei para ele, mas não. Aquela noite ela partiu, Rosa, para o céu, com 18 dias. Minha primeira neta. Uma dor que eu traduzi em oração na minha vida, em alegria. Irmã Cristina Inês falou assim no último momento, antes dela ser sepultada, a minha neta, ela falou, olha, Rosa sofreu como Jesus, porque a última momento no hospital, o último procedimento foi uma cirurgia de coração, né? Para abrir, para ver se o coração reagia, né? Porque a única parte do órgão dela que ela nasceu prematura, que não tinha ainda conseguido superar, né? Os batimentos. E o coraçãozinho dela, com certeza, foi nas batidas do coração de Jesus, e aquilo me confortou bastante. Então, eu queria dizer para vocês que em todo momento, aquilo, Ney, que você e também a Nádia leu, né? A Nadir leu, lá em 2 Coríntios 13:11, diz assim, do resto, irmãos, vivei na alegria, procurai a perfeição, aconselhai-vos uns aos outros, ponde-vos em concórdia, vivei na paz. Então o Deus de amor e da paz estará convosco. Essa parte resume tudo que nós temos que viver nessa vida. Tudo que passa, passou. Do resto, deixa para lá. Vivei na alegria, mas na alegria do Senhor. É diferente. Não é a alegria do mundo, não. Bailes, né? Santa Faustina fez o que lá no comecinho, aos 18 anos da entrega dela total, quando Jesus aparece naquele baile, estava no baile. E a nossa santa provou que servir a Jesus, ser fiel a Jesus, dá mais alegria do que atender às alegrias do mundo, que são falsas alegrias. E assim nós também, né? Façamos dessa noite uma oração em ação de graça, porque foi maravilhoso estar com vocês falando de algo tão importante, que é essa paz que o Senhor nos quer dar. Mas para atingir essa paz, a arma principal começa em silenciar o coração, porque se a alma não silencia o coração, ela não atingirá. Lá no 1008 diz assim, o Senhor deu-me a conhecer o quanto desagrada a alma tagarela. Olha só. Olha o que Jesus diz. Numa alma assim, não encontro repouso. O contínuo tumulto me cansa. E nesse ruído, a alma não distingue a minha voz. Então, quando tivermos momentos, seja bons ou ruins, o que nós precisamos para encontrar, já foi falado aqui, silêncio. Onde nós encontramos silêncio? Qual outra arma que Jesus nos dá aqui? Adoração, Santa Missa. Fazermos a vontade de Deus, mas nos submetermos também a esses momentos de adoração. Eu falo isso porque eu conquisto muito com adoração. Superar minhas misérias, né? É aquela música
que diz assim: ó minha alma, retorna à tua paz, como criança, bem tranquila no regaço acolhedor de sua mãe, ó minha alma, retorna à tua paz. É no silêncio que nós vamos atingir essa paz. Amém? Amém. Então, as armas, meus irmãos, estão aí. As outras nós já conhecemos, nós somos apóstolos eucarísticos da Divina Misericórdia. É terço. É nossa festa da misericórdia. É viver intensamente. Nós já estamos no lugar certo. E vamos falar de Santa Faustina, não esquecem. Exemplo é nossa santa. Não que as outras não sejam, mas é aquela santa que não aparece, que deixa Jesus aparecer. E outra santa que é assim é Santa Margarida de Alacoque. É outra santa que se esconde. Já notaram? São santas da misericórdia. Busque santos para você que se escondem de fato e que você possa amar Jesus. Amar Jesus. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Não tem mais nada para eu dizer, todo mundo já disse tudo. Só falta dizer assim, faltou o violão. Você precisa trazer o violão. Eu sinto uma falta da nossa cantoria, que nunca mais cantou, né? Obrigada, querida, muito obrigada, Soninha, porque você sempre está disposta, sempre está com tanta palavra doce para nós, e nunca fala não. Deus lhe pague, Deus te abençoe, agradeço muito de coração, todo o socorro, todo o amor, toda a disposição que você demonstra para Jesus, nos nossos cenáculos, na nossa caminhada. Deus abençoe a cada um que está aqui se esforçando, participando, ouvindo, guardando para si, para poder depois passar para o outro. Nós temos histórias lindas na nossa vida, histórias sofridas, mas elas se tornam histórias de apoio para o outro, que às vezes, infelizmente, ainda vai passar. Mas Deus é o nosso apoio, Deus é a nossa cura, Deus é a nossa paz. Gente, eu agradeço de todo o coração, nós já estamos meio tarde, eu agradeço muito de coração, todas as palavras, os nossos momentos, as nossas reflexões. Agradeço muito a Deus por ter nos dado essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos. No livro 5, nós vamos chegar em todos os diálogos de Jesus. Calma sofredora, calma imperfeita, calma perfeita. Todo esse processo, esse livro 5, ele é muito lindo. E você vai ver com qual alma que você se compara, que você percebe que é você. Que Deus abençoe a todos. Que Jesus misericordioso estenda sua mão sobre nós, Senhor, nos dê uma santa semana de paz, Senhor, de tranquilidade, com nossos amigos, com a nossa família, com a nossa comunidade, com a nossa igreja, convosco, Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoai-nos, Senhor Jesus Cristo, misericordioso Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Eu confio em vós. Eu confio em vós. Muito obrigada, de coração. Muito obrigada a todos que Beijo, colaboraram, Thelma. que participaram. Beijo, Fife, Sônia, todo mundo. Nadir. Beijo, fica com Deus, fica com Deus, Tá, Thelma. gente, Obrigada, Deus querida. abençoe. Boa noite, pessoal. Boa noite. Beijo, boa noite, gente. boa Boa noite. noite. Fique com Deus, viu? Boa noite a Muito todos. obrigada, Boa Deus te semana. pague, Deus abençoe a todos, Deus lhe pague a Amém. todos. Amém. Amém. Cris, querida. Com Deus, meu amor.